Ah, tá bom. Até parece, né, Zenaide? Só rindo mesmo, né? Então, olha, áreas complementares do lar não vale, Lucila, tá? Tem que ser áreas complementares holísticas mesmo. Faxina e outras coisas não vale, tá? Então todo mundo já trabalha na área holística. Deixa eu ver. A Gamelinda trabalha com a área holística também. É Jauí, falei certo? Oi. Apometria, legal. Sou estudante da área. Já fez curso do que, Eliane? Só pra gente ter uma ideia do perfil de vocês. Faxina não é holístico, Zenaide. Não tem nada de holístico numa faxina. Não adianta você vir com essa conversa porque eu desaprovo completamente. Tá? Faxina de holístico não tem nada. Ah, legal então, né? Então é bom saber, né, que tem. Deixa eu ver. Ah, mesa radiônica, tarô. Ai, legal. Mesa radiônica. Gostou? Super interessante, né, Eliane? Eu preciso fazer esse curso. Preciso pegar. Fez com a Régia, Régia Prado. Tá gostando, né? Então, ótimo, tá? Até é bom saber que você já tem já conhece um pouquinho, já tem uma visão da coisa, né? Ah, isso, a Régia, tudo de bom. Depois você conta essa fofoca pra gente, Zenaide, tá? Depois você conta pra gente. Legal. Então, assim, gente, né? Eu vou tentar ser, assim, o mais sucinta possível, até porque, né, sábado à tarde realmente, o horário que eu escolhi foi muito cruel. Muito cruel. Porque esse horário geralmente é o momento que a gente terminou de acordar, né? Tá ali pensando em tomar uma cerveja, passear com, né? Comprar o presente do Dia das Mães. E cá estamos nós todos, né? Super esforçados aqui fazendo a nossa aula, tá? Então, assim, o conhecimento holístico, todos nós já temos essa visão, né? Que é importante quando nós estamos trabalhando com o nosso cliente, né? Que a gente não pode mais usar. Boa tarde, Dada. O termo paciente está restrito à área médica. Nós perdemos, ó, temos vários, né, vários termos que a gente não pode estar utilizando. Então, vamos dizer nosso cliente, né? Quando a gente está fazendo um tratamento, a gente tem que estar observando essa pessoa como um todo e não fracionada como a área médica, inclusive, costuma fazer. É até interessante essa coisa da medicina ter dividido o corpo em várias partes. Então, especialista de garganta, especialista de ouvido, especialista de olhos. Nessa semana eu tive a oportunidade de passar por uma situação, né, bastante desagradável, né? Fui passar com um ortopedista a respeito de um problema que eu estava tendo com o nervo ciático, e ele disse que ele não poderia estar me atendendo porque ele era ortopedista, mas da área de traumas. Tá? Então ele só tratava daquelas pessoas que iam fazer cirurgia ou já havia passado por uma. Eu achei aquilo assim o cúmulo do absurdo, né? Porque eu atravessei a cidade praticamente 3 horas, né? Para depois chegar lá. Que legal, Dada. O meu tá melhorando. Depois te dou umas dicas, tá bom? Consegui me. Tô quase saindo desse sufoco. Mas eu achei assim um absurdo, porque de qualquer forma, ele é um ortopedista e a especialidade dele é com relação à parte ortopédica. Para não ficar assim sem graça, ele me deu uma medicaçãozinha tipo como se fosse um Doril, né? Que a dor sumiu, mas ele não me avaliou por quê? Porque ele é ortopedista e especialidade em traumas, como se de repente a parte ortopédica tivesse deixado de existir. Então, essa coisa, né, de holismo, que graças a Deus está voltando,
tá? Faz com que nós tenhamos uma visão mais completa do ser humano, e isso é importante, tá? Então, quando chega uma pessoa com uma queixa, a gente nunca se prende na queixa. A gente tem que avaliar todo aquele sistema, mas por quê? Né? Da onde apareceu aquele sintoma? Como que aquela emoção acabou somatizando alguma coisa no físico? Então é importante que a gente tenha sempre essa visão holística, independente, né, da área de atuação. Então, a gente está trabalhando com mesa radiônica, por exemplo, tá? Então, a pessoa ela vem, apresenta uma queixa para você, você na mesa não vai ficar limitado apenas àquela informação que ela está te passando. Por isso que existem vários, né, recursos na mesa para você poder estar fazendo uma anamnese mais profunda e fazer, aí sim, realmente você consegue trabalhar de forma curativa mais efetivamente. Ok? Tá? Vou dar uma aceleradinha aqui, porque essa partezinha nossa, né, a gente já praticamente conhece. Então, olha só, o holismo está em oposição, que é o que a gente estava falando, está em oposição flagrante com o método do reducionismo, que é o que aconteceu com esse ortopedista que parece que não sei, que sustenta que a análise, dissecação e definição rigorosa são as ferramentas para a compreensão da realidade. Então, o holismo afirma que fenômenos nunca podem ser plenamente compreendidos isoladamente. Então, de repente, a pessoa ela chega com uma queixa para você: eu não estou dormindo bem. Esse não estar dormindo bem tem N coisas por trás disso. E é justamente nessas coisas que a gente investe nossa área de pesquisa. O terapeuta holístico, ele já tem por formação visualizar a pessoa de uma forma mais completa. Ok? Alguma pergunta? Estou indo muito rápido? Se eu estiver indo muito rápido, vocês me freiam, tá? Então, o que seria massagem holística? É interessante que as pessoas, geralmente, elas questionam, né? Como que você pode estar adquirindo conhecimento de massagem através da internet? Até porque o conceito, né, que a palavra massagem tem, né, que ele abrange, dá a entender que todas as manobras estão associadas a um toque físico, tá? Então, qual que é o objetivo principal da massagem holística? É estar trabalhando justamente, integrando o indivíduo como um todo. Então, a gente trabalha tanto com a parte energética, quanto com a parte física, sem necessariamente estar desenvolvendo manobras que a gente conhece das massagens de referência nossa. Tá? Então, por exemplo, você foi lá fazer uma massagem de shiatsu, então vai haver alongamento, amassamento, pensamento, todas essas manobras. Quando você trabalha com a terapia, com a massagem holística, nós vamos estar trabalhando mais especificamente o campo energético, trabalhando, né, com os pontos onde a energia circula, tá? Por quê? Usando várias técnicas, a energia estando normalizada, automaticamente a pessoa ela vai ter uma melhora total, tá? Então a gente consegue estar trabalhando sim com a parte de massagem através do curso pela massagem holística, tá? Então, os benefícios da massagem, né? Na massagem holística a gente vai aprender, por exemplo, a estar trabalhando com pedras quentes. Tá, irmão? Todo mundo conhece pedras quentes. Alguém não conhece pedras quentes? Nunca ouviu falar em massagem com pedras quentes? Alguém? Além da Lucila, mais alguém já ouviu falar em massagem com pedras quentes? Tem curiosidade? Ah, tá. As pedras quentes, ela é uma massagem que ela foi trazida, né? Ela é perfeita. Isso. É uma delícia. É aquela coisa, quem te viu jamais se esquece, né? Quem teve o prazer de receber uma massagem com pedras quentes nunca mais esquece. Essa massagem, ela foi trazida para o Brasil
foi trazida não, né? Porque ela já era conhecida, vamos dizer assim, que ela foi redescoberta, né? Pela Ala Sherman. E foi ela, inclusive, que patenteou o nome, né, de massagem com pedras quentes. Então, agora a gente usa alguns outros termos, massagem geotérmica, tem alguns outros nomes que as pessoas utilizam. E o principal objetivo da massagem com as pedras quentes é você, além de estar dando um estímulo físico, né, o toque com da pele em contato com a pedra e o formato mesmo que ela tem, tá? Isso, legal. E o formato que ela tem, ainda acresce nisso a utilização de aromas, né? Porque a gente utiliza óleos aromáticos e o calor que a pedra consegue transmitir para o corpo. Então, a sensação de relaxamento dela é muito boa e trabalha não somente a parte de relaxamento. Quem já trabalha com pedras quentes sabe. Ela tem um efeito de analgesia maravilhoso, ela consegue trabalhar processos infecciosos, ela é uma massagem muito completa por conta da associação de técnicas. Então, ela vai dar para você uma resposta física, né? Uma resposta emocional, que vai conseguir fazer com que o seu corpo responda de forma mais efetiva com relação não somente à parte de relaxamento, mas até a tratamento de processos infecciosos, tá? Então vamos ler um pouquinho, só para a gente ter uma noção, né? Porque a informação não quer demais. Passar para vocês assim rapidinho o benefício da massagem, tá? Aqui está incluso, inclusive, de pedras quentes, que a gente vai estar conhecendo no curso, tá? Então, o termo massagem vem do francês, massage, palavra inspirada em massa, a massa do pão e dos movimentos feitos com as mãos pelos padeiros na sua confecção. Médico, fazer com sal grosso, aquecido, colocar no nervo ciático. Não é pedra, mas... Então, eu não conheço essa técnica, não. Você faz, depois você me conta, Dada. Eu não conheço essa técnica. Eu tô gostando de ver os médicos agora, eu não conheço mesmo. Eu tô achando interessante os médicos, como eles estão abrindo espaço. Eles mesmos acabam sugerindo coisas que fogem um pouquinho daquela coisa de só remédio, só remédio. Legal esse médico, eu gostei, tá? Então a massagem, ela ficou famosa na Europa, né? Vinda da Suécia, onde eu achei interessante isso. Foi um esgrimista, né, que foi Per Henrik Ling, que criou o Real Instituto de Ginástica para desenvolver técnicas de tratamento, problemas musculoesqueléticos, e ele acabou sendo uma das primeiras pessoas a estar colocando a massagem obedecendo uma sequência de manobras. Porque antigamente as massagens eram feitas de forma aleatória, então cada um fazia de um jeito, então ficava difícil de reproduzir aquilo. Então, como ele tinha, durante esse período que ele estava dando essas aulas, aconteciam vários acidentes musculares, então ele achou interessante estar desenvolvendo uma coisa para amenizar os sintomas. Então, olha que legal os professores. A gente até se atreve, né? Apesar da resistência, porque tem, infelizmente tem algumas categorias que dificultam um pouquinho da gente estar abrindo esse tema, mas é legal que mesmo assim... Ah, beijo, amor. Não foi pra mim o beijo, mas eu aceito, Lucila, não tem problema. Tá bom? Tá? Então a massagem, ela já era conhecida na Europa desde a antiguidade. É interessante porque o shiatsu, que é a massagem chinesa, eu digo que o shiatsu é a mãe de todas as massagens. Ligada, Lu, tá? É a mãe de todas as massagens, porque para quem alguém conhece shiatsu, já fez curso de shiatsu, tá? Praticamente todas as massagens, elas acabam como se elas tivessem desmembrado várias manobras do shiatsu. Então ela acaba sendo, eu falo que o shiatsu acaba sendo a mãe de todas as massagens, tá? Então hoje em dia as escolas orientais, como o shiatsu, o tuiná, tá? E a massagem ayurveda são as correntes mais fortes de massagem, justamente por conta delas serem as mais antigas,
tá? Então, o que aconteceu? As pessoas elas acabaram desenvolvendo outras manobras semelhantes, mas no fim sempre tem alguma coisa a ver com essas massagens que a gente estava citando, que foram as primeiras que apareceram, tá bom? Perguntas? Tá? Então, aquilo que a gente estava falando, a massagem também possui capacidade de reduzir a dor, inclusive dor crônica, lombalgia, cervicalgia, enfermidades reumáticas e por aí vai. Isso, para quem chegou agora e falou, meu Deus, não era isso que eu estava pensando? Tá? Eu estou dando uma pincelada nessa parte de massagem holística para vocês terem uma ideia como né, essa promoção que o IES está fazendo, para vocês perceberem que uma técnica realmente complementa a outra. Que a gente escuta massagem e fica pensando alguma outra coisa, uma distorção, então eu achei interessante a gente estar falando das duas, tá? Eu comecei com a parte de massagem, mas para estar finalizando com a parte de óleo, justamente porque ela acaba despertando mais curiosidade e foi colocado o óleo na palestra de hoje. Então não fujam, tá? Fiquem tranquilas, chegaremos lá, eu prometo. Ok? Tá ótimo então, Helene, tá? Então vamos lá. Essa parte dos efeitos terapêuticos é aquilo que a gente já estava comentando. Eu fiz questão de colocar essa imagem, porque veja só, quando você fala em trabalhar com massagem, a gente não associa isso sendo usado para animais. Na verdade, as profissões na área de saúde, vamos falar, né, o que é certo, porque... Oi? Não, 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 Anjinho, vai, eu vou estar falando assim, mano, pode esperar. É porque eu achei interessante estar colocando essa parte da massagem por conta dessa promoção, para você entender que as duas, que de repente é interessante você estar fazendo as duas, tá? Então, na realidade, assim, a área de saúde e de educação, né, não vamos entrar no mérito, mas só para citar, realmente não tem lá muito valor mesmo, não, tá? O que eu acho curioso é que a parte holística parece que está chamando mais atenção do que a medicina tradicional. Deve ter outros fatores por trás, mas tudo bem, tá? Então, quando a gente fala de massagem, a gente esquece que os animais, né, também podem estar recebendo massagem, tá? Isso daí é interessante. Ah, tá. Tudo bem, né? Não tem problema, tá? Fica tranquila, falta um pouquinho. Tá? Então, assim, é interessante, é um perfil de mercado pouco explorado e é interessante porque geralmente o animal ele apresenta características energéticas do dono, inclusive quando está somatizando alguma doença. Tá? Então, às vezes, a pessoa não está tendo sintomatologia ainda daquilo, mas o animal já está percebendo a presença energética. Você cuidar do animal seria até uma forma de prevenir para o próprio dono a manifestação, somatização de alguma doença. Tudo bem? Ó, eu vou dar uma corridinha aqui, tá? Aí, correr mesmo. Agora, vocês só vão ver as fotos. Olha que bonitinho. Vocês gostaram dessa foto? Vou passar outra foto agora. Tá, ó, é interessante essa massagem, né? Tem algumas massagens, eu vou até citar, porque, assim, você falar que é massoterapeuta gera muita confusão no nosso, na nossa cultura, né? Vamos colocar assim, tá? Então, tiveram algumas massagens que acabaram sendo distorcidas, né? Então, as pessoas acabaram se afastando, né? Às vezes nem tem interesse de estar fazendo, né? Mais a título de curiosidade. Por quê? Porque tem uma conotação negativa. Então, por exemplo, quando você fala massagem sueca, tailandesa, sempre tem uma conotação. Isso, tem uma conotação erótica. Então a pessoa já pensa que você é massagista, entendeu? Aquela massagista. Tá? Então o que aconteceu? Por conta disso, a gente acabou perdendo
um tipo de massagem que seria perfeita para nós estarmos, inclusive, estar trabalhando com ela. Essa está mostrando aqui embaixo, tá? Vocês conseguem ver, tá? Essa daqui, se não me engano, ela é uma manobra de massagem tailandesa. Pois é, tá? Então, por que que ela começou a ter essa conotação erótica, tá? Por conta do toque. A gente acaba usando o corpo como alavanca. Então, o que que acontece, né? Em cima disso, foi adaptado, né, para as massagens eróticas. Opa! Pois é, exatamente. A gente foi obrigado a estar mudando, porque até quando elas fazem anúncio, né, elas colocam que elas são massagistas. No começo, quando vocês forem fazer os cartõezinhos, toma muito cuidado, tá? Teve uma época, logo no comecinho da coisa, eu fiz um anúncio no jornal, coloquei lá que era massagem de drenagem linfática. Aí eu brinco, pessoal, porque no mesmo dia ligou 15 homens. E eu não estava entendendo por que só ligava homem, né? Aí o último, que foi quando eu me enchi da coisa, você ri, né, Lucia? Né? Que eu me enchi da coisa, eu perguntei para ele o que, que ele achava que era, né? Que tipo de massagem que era. Ele, fez aquele, então, pois é, né? Então, a Ayurvédica também trabalha com toque, assim, trabalha no chão, trabalha com óleos, tá? A sueca, a tailandesa também, tá, amigo? Legal. Aí, ele acabou explicando, né? Porque eu falei pra ele, você não tá pensando que é o que? Prostituição? Mas aí eu falei de boa, aí ele explicou. Você vê, ó, ele que acabou me dizendo que aquele tipo de anúncio dava a entender que era outro tipo de massagem. Aí eu parei de anunciar massagem, eu achei que ficava mais fácil, porque tava dando muito trabalho, aí me pega no dia de TPM, eu mato essa figura pelo telefone. Se pegar na nossa TPM, ele tá ferrado, fala a verdade, não é? Então, aquele dia eu tava inspirada, eu só quis saber qual que é, tá? Aí estão as pedras quentes, tá? Então, ó, o interessante de você estar trabalhando com essa massagem é porque ela, além de ter um efeito relaxante, as manobras dela são muito simples, por isso a gente consegue estar passando, é uma delícia, tá? Então a gente consegue estar passando com total segurança as manobras por conta delas serem muito simples, tá? E no curso, inclusive, a gente conhece a composição, a origem, como que a gente faz a escolha dessas pedras, qual é o fator energético delas, tá? É super interessante, tá? Então, olha, né? Então, olha só que gostoso, que delícia, né? Já viram a imagem? Boa tarde, Adriana, seja bem-vinda. Ok? Vou passar mais uma. Vou passar um monte, tá? Vocês olhem com carinho. Vamos ver. Já foi. Tá. Tá? Então, assim, olha. Pra gente estar finalizando um pouquinho isso, entendeu? Então, qual é o resultado final quando você trabalha com massagem? Nós vamos estar trabalhando no curso de massagem holística. A gente vai estar conhecendo as pedras quentes, a gente vai estar conhecendo a ação dos cristais, que é o que a gente conhece mais como se fosse pedras frias. Nós vamos estar conhecendo argila, tá? Como que você pode estar usando, em quais as situações específicas, tudo bem? E a gente vai estar conhecendo pontos energéticos que a gente pouco explora, tá? Que são chamados de marmas. A gente está acostumado a ouvir em chakras, meridianos, entendeu? Mas os marmas, né, por ser associada mais à parte ayurveda, as pessoas quase não conhecem, tá? Então é interessante você estar tendo essa condição de estar trabalhando com esse tipo de material, que tem uma qualidade muito grande de resultados, tá? E que algumas pessoas realmente nem conhecem, tá? Então, a massagem, né, o contato em si, exerce um efeito afetivo sociabilizante que irá trazer como corolário um aumento na autoestima. Então, as pessoas, é legal a gente, inclusive, tá direcionando a massagem para outros tipos de patologias, vamos colocar assim, tá? Então, uma pessoa que ela tem, por exemplo, síndrome do pânico, ou ela é muito insegura, passou por um processo de perda,
situações emocionais fortes que a gente não associa com massagem, tá? E são essas manobras que vão produzir endorfinas no nosso corpo, que vai melhorar a pessoa como um todo, tá? Então, é interessante a gente ter esse tipo de ferramenta, por quê? Porque de repente você está usando alguma coisa. Exatamente, Mi, tá? Então, às vezes, você está trabalhando com uma determinada ferramenta e parece que a coisa não acontece, né? A pessoa, ela parece que não responde, porque na realidade o que ela está precisando mesmo é um toque. Pessoas, principalmente com processo de síndrome de pânico, ansiedade, depressão, elas se acalmam demais, tá? Por quê? Porque do contato e estimulação da parte energética, fora as endorfinas, todo o processo endócrino, tá? Ela precisa realmente ser tocada. É uma necessidade de carinho físico mesmo. Então, mesmo que às vezes a gente esteja usando uma acupuntura, usando inclusive até a horta, o óligo, né, que é o que eu vou estar passando mais à frente, ainda assim ela precisa de um complemento e às vezes é uma coisa simples, tá? Porque as coisas não é pelo fato de ser simples que quer dizer que são fáceis ou que podem ser desprezadas, ok? Tá? Vocês entenderam então um pouquinho da parte de massa? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Tá? Tá tudo bem? Todo mundo entendeu? Então deixa só um minutinho, deixa eu carregar aqui.